Oi, Oi, bom dia, tudo bem? bom dia, Rafa, bom dia a todos. Olha, segunda parte 2, né, de você aqui com a gente. Tô feliz pra caramba, Pois Vanessa. é, tô adorando esse movimento. Quando tu deu a brecha do Ai, eu quero estar adorei. mais online, aí bora, Edma, vamos chamar ela então. Pois é. Não, tô adorando isso, tá animado. Muito Vanessa, bom, obrigada, agradeço cara. mais uma vez, sempre muito bom poder compartilhar conhecimento, assim, eu agradeço muito a oportunidade. A gente que agradece, né, você compartilhando conhecimento em dois projetos que nós temos, que foi o Atalho na semana passada, e uma aula inclusive, maravilhosa, tá? Não foi só eu que falei, as pessoas deram parabéns, falaram que você foi incrível. E esse projeto agora, que é o Top da Saúde, que a gente leva informação também para outros profissionais, pelo menos para plantar aquela semente, né, Vanessa? Porque é impossível a gente estudar tudo. Sim. Então, acho que é uma forma da gente jogar para o mundo o nosso conhecimento e esperar que as pessoas seja proveitoso para as pessoas. Então, obrigada mesmo por você estar disponibilizando o seu tempo. Nossa, eu que agradeço. Vamos começar! Então Vanessa, vamos. queria muito que É, você se apresentasse, cara. E por que que você fala, por que que você se sente, que eu sei que você é capaz, óbvio, mas por que que a mudança de comportamento é algo que você gosta, que você se dispôs a falar aqui pra gente? bom, na realidade foi uma da. Eu vou falar, vou tentar me apresentar Claro. rapidamente, porque eu sou Vanessa Góes, eu sou uma profissional de saúde que atua em diversas áreas, assim. Então, a minha formação é um pouco eclética, né? Eu sou nutricionista formada pela Unirio, com especialização em nutrição esportiva e funcional pela VP. E depois sou doutoranda na UFRJ, em Ciência de Alimentos. Estou nessa Legal. empreitada agora. E como eu sou como bailarina, né, e tendo esse entendimento aí da saúde integral, né, Uhum. essa perspectiva, eu fui buscando por fora ferramentas para poder de fato conseguir promover saúde integral para as É, que pessoas. legal. Então, eu fui fazer uma formação em dança contemporânea na Angel Viana, onde eu fiz uma especialização em recuperação motora através do movimento. E para arrematar, eu fiz a formação em Pilates. Então, Uhum. Ah, legal. né? Aí, movimento, nutrição, vamos lá. Aí eu falei, tá faltando alguma coisa, né? Aham. Então, foi onde veio o coach saúde em saúde e bem-estar, que é Aham. justamente onde eu obtive a ferramenta para poder transformar, conseguir fazer mudança de hábito, que é o nosso tema de hoje, mudança de Uhum. comportamento. Isso aí. Né? Assim, eu acho que essa minha trajetória, ela retrata muito o que a gente está vivendo hoje em relação à saúde, que é uma mudança de paradigma, né? A Uhum. saúde deixou de ser aquela ausência de doença, né? A OMS já entende a saúde como uma saúde, né, de estado completo, estado físico, mental, social, Aham. e, e, a questão é que a gente não tem ferramentas. Nós, como profissionais da saúde, não temos ferramentas. A nossa formação é muito técnica, Sim. né? E não Sim. nos dá ferramentas para poder atuar nesses níveis todos. Perfeito. Perfeito. Então, é por aí, assim. Foi da necessidade mesmo de uma falta, né, Vanessa? Que você viu de acordo com o seu propósito, que era mudar a vida das pessoas no contexto de saúde, né? Exatamente. Não, e tá consolidado hoje também, né? A literatura científica já está mais que consolidado que a saúde integral, né? Ela Uhum. é realmente o que determina a saúde ou a doença são os nossos hábitos, são Sim, as ações e as nossas verdade. escolhas no dia a dia. É o nosso estilo de vida. Também já está mais que fundamentado. Legal. Então aí, né, mais uma vez, sendo a saúde multifatorial, né, um resultado Uhum. nós temos que atuar em diversos campos, né, no Sim, nosso dia a verdade. dia, Verdade. Com né? certeza. Eu gosto desse tema, né, Vanessa? Como eu estava conversando um pouquinho com você antes da live acontecer. Mas eu tô super ansiosa porque quanto mais a gente estuda, mais a gente fica meio perdido, porque são muitas Nossa. vertentes. Cara, quando falo em mudança de comportamento, nós tem É. várias linhas, digamos assim, para você seguir, né?
Então é Sim. algo bem complexo. Então eu tô ansiosa para você saber o que que você trouxe pra gente dos 3 aspectos. Não, mas assim, tem várias linhas, mas Uhum. existem bases, assim, que Hum, são comuns a todos. Aí eu vou tentar trazer essa questão. aham, É, exatamente. Então, primeiro é tentar, o que que seria mudança comportamental, né? Na realidade, é um processo de aprendizado. A mudança comportamental é um processo de uhum, aprendizado onde o paciente, né, ou o cliente, ele tem responsabilidade sobre aquele processo. uhum, Ele tem ele é ativo no processo. aham, Né? Isso diferencia um pouco o especialista, que a gente está muito habituado a prescrever, né, fazer prescrição, orientar, né? Então é um diferencial, assim, é uhum, uma perspectiva um pouquinho diferente, porque o cliente ele se responsabiliza. legal. E existem umas etapas, que aí que eu vou tentar falar assim, rápido, sinteticamente. Então, o primeiro ponto muito importante é que a pessoa ela tem que estar consciente daquela demanda de mudança. É o primeiro, Uhum. é da onde se parte. Sem isso, não existe mudança. O Que a estar mudança consciente seria talvez ela querer mudar, é isso? Ou ela só o fato dela saber que ela tem um problema já ela já caracteriza a consciência dela? ela identificar aonde ela está e que tem onde eu estou hoje, o que me incomoda, o que não está Ah, bom. legal. Entendi. Né? Tem alguma coisa que não está boa. E Uhum. isso a gente já sabe, né? Porque se a gente Sim. olhar doenças crônicas não transmissíveis e pensar em prevalência, é impressionante. Alguma coisa a gente está fazendo errado. E as pessoas já estão se conscientizando disso. Então, esse é o primeiro ponto. Ela tem que entender: não, tem alguma coisa errada, isso aqui não está bom. Aí o segundo ponto é por que eu quero mudar isso? Por que isso não está bom? Porque é muito importante Legal. você atrelar essa demanda com um propósito maior. Porque é isso que vai sustentar essa motivação. Uhum. Originar e sustentar. Então, ela tem que haver uma investigação mínima de que valores são esses dessa pessoa, que propósito, por que aquilo incomoda e por que ela quer Sim. mudar. Isso tem que ficar claro. E terceiro, aonde ela quer chegar? Né? O que seria o ideal? Né? Essa Uhum. visão, né, de bem-estar dessa pessoa. Né? Aí Perfeito. seria, no coach a gente fala muito isso, é o ponto A e o ponto B. Que o coach Uhum. ele vai dar a mão e acompanhar esse processo de caminhada da pessoa, da Aham. onde ela está até onde o ideal dela de saúde. Então ela Sim. tem que identificar esse ideal, ela tem que saber para onde ela está caminhando. Aham. Depois disso, planejar, né? Então ela tem que entender aquela conjuntura ali dela, o Uhum. cotidiano, como é que é, onde é que eu posso mexer aqui, para ela poder pensar em estratégias, né, para mudar, Sim. né? Legal. Ferramentas, né? E definir metas. O coach trabalha muito com meta, é muito interessante isso, porque tem a ver com o que eu vou falar depois, no terceiro, falando sobre alguns conceitos importantes, né? Um Aham. deles é a autoeficácia, que é Legal. autoconfiança, nada mais é do que autoconfiança. Então, é muito importante essa definição de metas, e vou falar um pouco sobre elas também, para que essa motivação se mantenha, essa autoconfiança se Uhum. mantenha, Aham. tá? Depois, é sempre bom também por essa justificativa que eu dei, a pessoa pensar em possíveis barreiras, dificuldades, ela já prevê isso para ela já pensar num plano B. Porque o Uhum. que mais a gente sabe, né? Educador físico e nutricionista, acho que são os que mais sofrem com essa questão da adesão, né? Assim, Aham. É começa aquela difícil. animação daqui a pouco, joga do nada. Então, esse fato de você pensar em planos B já te arma um pouco para não te frustrar tanto. Legal. E um detalhe importante, se eu faço um adendo aqui, aproveito, é que é muito importante a pessoa saber que a recaída faz parte do processo. Legal. Porque tem pessoas um pouco perfeccionistas, assim, né? Deu qualquer deslize, assim, já desanima. E é Uhum. importante que isso fique claro também para a pessoa que Uhum. está nesse processo. Então, Perfeito. pensando depois, plano B, você vai pensar no seu ambiente em suporte. O que no seu ambiente, ou que pessoas, que lugares te suportam, que pessoas te suportam para essa jornada.
Uhum. Tá? Que é muito importante o suporte social, inclusive de ambientes. Às vezes nós frequentamos certos ambientes que desviam a gente daquele caminho. Então é interessante você se conscientizar disso. Perfeito. E por último, monitorar esse processo. Formas de você estar monitorando. Tá, e se esse monitoramento, você consegue dar um exemplo prático? Poderia ser por escrito? Esse monitoramento, nada mais é. Ele tem a ver com a revisão das metas. Por isso que a meta é muito importante. A meta, porque ela é uma coisa objetiva, né? Mensurável. Então, isso eu vou falar agora, a gente entraria, eu não sei como é que tá aí as perguntas, você está acompanhando. Não, porque a gente entraria nesses. Tá. A gente entraria nesses conceitos e nas abordagens envolvidas. E uma das coisas que eu separei, eu não vou falar de tudo, tá, gente? Porque não dá tempo, mas eu separei algumas coisas que eu acho muito importantes e uma delas são as metas. Então, essa revisão, esse acompanhamento seria feito a partir de você determina uma meta, estabelece uma meta e depois você olha para ela e eu conseguia, não conseguia. Por quê? Né? Aí você elabora aquilo. Sim. E tem uma ferramenta também que o coach usa, que são as réguas. Tem uma escala de 0 a 10, a sua confiança em relação à execução daquilo. Depois, de 0 a 10, como é que foi a sua execução? O que você daria de nota? Então, a gente usa isso para mensurar essa conquista, né? Essa realização. Legal, legal. E tu disse que existe um conceito de meta, eu acho que eu conheço a meta Smart, Vanessa. É uma das que pode ser implementadas, que é usada muito no meio corporativo, né? Exatamente. Porque você disse algo de mensurável. Exatamente. Eu ia falar sobre ela, sobre a Smart. Porque... Te estraguei, desculpa. Não, imagina. Que Smart é acrônimo, né? Acrônimo. São as iniciais justamente das demandas das metas, assim, das características. Então, ela deve ser específica, tá? E vou começar atividade física. Não, você vai começar a atividade física quando? Na segunda-feira? Que horário? Né? Ser muito específico, objetivamente. Mensurável justamente por isso. Então, ela vai levar meia hora, segunda, quarta e sexta, de 9 a 9h30. Né? Mensurável. Ela é alcançável. Ou seja, ela tem que ser uma meta que ela não está nem muito fácil para você e nem muito difícil. Por aquela questão da autoeficácia que eu falei. É interessante. Você tem que ter capacidade de realizar essa meta. Isso deve ser muito bem... Isso é muito importante no processo de definição dessas metas. Tem que ser relevante para você, ou seja, ela tem que estar conectada com aquele seu propósito, com seus valores. Tem que fazer diferença. Se você conseguir realizar aquela meta, aquilo ali tem que fazer diferença para você. Né? E ela tem que ter uma medida no tempo. Tem que ter um limite. Que está relacionado um pouco com aquela questão do inicial, do mensurável, né? Ela tem que estar determinada no tempo. Ou seja, não adianta eu falar que quero perder 30 quilos e só, né? Porque além de talvez não seja muito alta, não tem tempo. Então seria, por exemplo, te dar um exemplo prático. Eu quero perder 3 quilos em um mês. Pode ser isso ou não? 3 quilos em um mês. Aí você vai ter... exatamente. Aí você vai ter que... Porque isso daí, na realidade, não é uma meta, né? Isso daí é o que você quer alcançar, o teu objetivo. Entendi. Então, a meta, ela é o destrinchar desse né? Então, é o B. Perder 3 quilos, né? É o B, é o ponto B. Eu tô aqui no A. O que eu posso fazer de pequenas ações? Isso é muito importante, são pequenas ações, tá? Porque você alcançando as pequenas ações, você se motiva para continuar. Então, como é que eu vou destrinchar isso? Eu vou ter que mexer no meu movimento, na minha alimentação, eu tenho que ver se eu estou estressada, eu tenho que ver como é que eu estou comendo, eu tenho que ver... São vários elementos que você vai trabalhar, passo a passo, cada um deles, para poder chegar nesse... Então, as metas seriam esse destrinchar. É a meta da meta. Isso é o objetivo, né? É a tua visão, é onde você quer chegar. Legal, Vanessa, legal. Aí, me fala aí. Não, pode falar, pode seguir.
Eu vou te interrompendo aí. Então tá, exatamente. Não, que a outra coisa, a autoeficácia eu já falei sobre ela. Isso é um ponto essencial no processo de mudança de comportamento, assim, é muito importante. Então é a pessoa ter autoconfiança de que ela é capaz de realizar aquilo, de mudar. Então é esse jogo das metas smarts, que elas são alcançáveis, de ser passo a passo, é muito importante isso ficar muito amarrado, né? Uhum. E aí, junto a isso, entra uma outra abordagem, que é a psicologia positiva, né? Que é o fato de você ter uma abordagem otimista. Isso até está relacionado com a mudança de paradigma que eu estava falando anteriormente da saúde, né? A saúde, antigamente, a gente olhava a doença. A escola de medicina hoje ainda é assim, infelizmente. Você cuida da doença, né? A psicologia também cuidava só da doença. E mudou. Então, isso tem mudado. Então, a psicologia positiva, ela é o campo da psicologia que está começando a estudar a saúde, o que otimiza aquele ser humano. Quais são, fortalecer as virtudes dele, o positivo. Então, o processo todo de mudança de comportamento, ela tem que estar nessa vibe. É muito otimista, sempre fortalecendo, sempre elogiando, tem que ter elogio. Então, essa abordagem é muito importante. Legal. Por isso a importância também da recaída, de ficar claro, né? Em relação a que as recaídas, elas fazem parte do processo. E aí, falando de recaída, eu falo da abordagem que eu também separei, que é em relação aos estágios de prontidão de mudança. Que é o modelo transteórico do Prochaska. Que é o seguinte, ele entendeu o seguinte, que para a pessoa começar esse processo de mudança comportamental, ela tem que estar preparada, ela tem que estar num certo estágio de entendimento, de consciência, como eu falei, né? Você precisa primeiro se conscientizar, senão... Então, ele destrincha aí em cinco estágios, tá? Tem um estágio pré-contemplativo, que é aquela pessoa que não tem não tem a menor ideia, não está ligado, não vai mudar nunca, não tem vontade de mudar, né? Tem a contemplação, que a pessoa já começa a identificar e tá, né, se incomodar e a almejar alguma mudança. A preparação, que é quando a pessoa começa a falar, bom, peraí, eu tenho que procurar alguém, né? Vou procurar o quê? Eu vou lá no nutricionista, vou procurar um educador físico. Começa a se articular para mexer naquilo. A ação, que de fato ela começa a marca lá na academia, né? E a manutenção, que é você manter esse processo, né? E a recaída, ela desde o início lá da ação, da preparação, ela já pode estar presente nesses estágios. Ela pode aparecer. E o que o profissional tem que... Ele tem que entender isso, ele tem que identificar isso naquela pessoa e ele tem que direcionar um pouco a abordagem dele de acordo com esses estágios. Né? Porque se a pessoa está lá em pré-contemplação, não adianta você falar, querer passar uma ali, já vai comer maçã, não sei o quê, tarará, porque não vai chegar nela. Então você tem que existir uma empatia, um acolhimento e a parte da informação, que é muito importante. A gente dá informação para a pessoa sobre, né, o que seria, olha, se fosse por esse caminho aqui, seria assim, por aquele caminho ali, para ela poder começar a pensar prós e contras. Aí, então, dependendo do estágio que a pessoa tiver, o profissional age de acordo com aquela fase. Não sei se ficou dúvida, se ficou claro isso. Para mim ficou claro. Pessoal, se tiver dúvidas, pode perguntar aqui que eu vou falando para a Vanessa. E tem mais. E aí eu separei também e nisso aí a gente fala de balanço decisório, né? Eu nem tinha, mas balanço decisório é um termo. Não conheço. Do comportamental, das terapias cognitivas que vem daí, né? O coach. Que é justamente isso. É você quando a pessoa está lá na ambivalência, naquele estágio ali, né? A contemplação. Ela sabe que está ruim. Aí você tem que. O balanço decisório é justamente de você apresentar os prós e os contras e fazer a pessoa refletir sobre aquilo. Legal.
E um último conceito que eu separei é que é um universo muito, muito legal, assim. É Nossa, muito. eu aconselho vocês a aprofundarem. É o mindfulness, que eu acho que já devem ter ouvido falar, né? Que Não, tá o aí Vinícius também. veio aqui, falou, conversou com a gente sobre isso. Ah, muito Ele, bom. que tá gravada lá no YouTube. Então, se você não Ah, olha assistiu, aí. pessoal, Ah, assista olha lá aí, no eu vou YouTube. assistir, eu não assisti. Que é justamente isso, é a presença, né? A atenção plena seria a tradução, assim. É você estar inteiro ali no seu processo. Aí a gente fala de, aí você deriva o mindfulness para todas as áreas, né? Tem mindful Uhum, eating, mas não é muito simples. O mindful é você estar conectado consigo, estar conectado com o teu corpo, as tuas demandas, o teu propósito, os seus valores, né? Naquele ambiente, naquela proposta, naquela execução. Quando você faz um movimento na atividade física, você não está fazendo aquelas 50 abdominais, que não sei o quê. Não, você está observando a sua respiração, uhum. observando a sua dor, observando. É uma relação de qualidade com a vida, eu diria, o Legal, mindfulness. Com legal. tudo que você faz. Uhum. Para fazer um bíceps aqui, levantar um troço, pegar uma cadeira, como é que está o meu corpo? Onde é que, né, eu estou respirando? É isso, o mindfulness. E o mindfulness é muito importante, tanto para o profissional quanto para o paciente, né? Então, o Aham. profissional ele tem que ter esse tempo, Uhum, essa legal. atenção. Legal. Isso você está falando essas coisas, Vanessa, você contou a sua história. Como as disciplinas elas se encaixam, né? E a gente consegue aproveitar tudo de talvez uma disciplina, sei lá, que eu nem imaginaria, por exemplo, a física. No movimento, muita coisa da física, da matemática é aproveitada. Tanto que hoje tem físicos já falando de movimento, sabe? No Não, contexto biológico, né? Então exatamente. é legal você ter falado isso lá na frente, que você falou, eu passei por várias áreas, Rafa. E é isso que a gente prega aqui Hum. no Toque da Saúde, lá no Atalho, que é as pessoas realmente passearem por muitas áreas, que a gente aprende muita coisa, a gente pega muitas coisas e bota no contexto do movimento, né? No contexto biológico. Então, eu acho isso muito legal. E a mudança de comportamento é algo que é usado em tudo, né? Tanto para a saúde, quanto para o lado financeiro, em tudo. Não é isso? E eu acho que travou. Voltou. Ah, tá. Deu uma travadinha. Ah. Você ouviu o que eu disse? Parou? A ideia de você integrar, trazer Isso. outras áreas, aí eu não sei se você finalizou com alguma Isso. E coisa. a mudança de comportamento eu vejo muito que ela é usada em tudo. Tanto na saúde, quanto nas questões financeiras. Em tudo a gente pode usar Todas essas as dicas que você está áreas. dando, né? Todas as áreas. É isso que eu falei. Tem muitas vertentes, mas assim, tem um core ali, Uhum. né, de conceitos que são comuns a todas Legal. essas áreas, essas divergências, né, de linhas, vamos dizer, de linhas de Perfeito, perfeito, Vanessa. E o nosso terceiro aí, as habilidades do as profissional. habilidades Essa aí, ó. necessárias. Me Então, diz. as habilidades necessárias. Primeira coisa, essa coisa de estabelecer um vínculo, né? E uma confiança. Então, a empatia Legal. é muito importante. Porque lembra dos estágios lá, né, que a gente falou? Então, se aquela pessoa for um contemplador ou um pré-contemplador, a primeira coisa que você tem que fazer é receber aquela pessoa. Ter uma autocompaixão, uma compaixão, é você estar ali presente, escuta ativa. Então, o vínculo, né, que é essa coisa da empatia, a escuta ativa, que é essa escuta com atenção plena. É uma Uhum. escuta. Você está escutando o que ele está falando, mas você está escutando também. Você está vendo as expressões, a movimentação, você está. É uma Tá ali, escuta né, pra ele, né? presente, exatamente. É, ter fazer perguntas abertas também. Que seria o quê? A gente, como especialista, está muito, né? A gente vai lá metralhando aquelas nossas perguntas, né? De uma anamnese, assim, que você precisa Uhum. saber aqueles elementos. No processo de coaching, você abre, as perguntas elas são abertas, porque você quer ouvir a pessoa. Então, se você não perguntar, você faz atividade física?
Sim ou não, né? Não. Como é que é a sua relação com o movimento? Você costuma Legal. se movimentar? Aí você abre e a pessoa... Então, as perguntas devem ser todas da sua anamnese lá, né? De tudo que você Uhum. está buscando. Você abre para poder a pessoa falar. Isso é muito importante. Legal, legal. Outra coisa são as reflexões perceptivas que eles chamam. Que é você, com essa escuta ativa, você identifica, por exemplo, crenças limitantes, né? Muitas Aham. vezes as pessoas têm crenças limitantes, né? Ou disfuncionais, que algumas pessoas falam, usam o termo disfuncional, que são que a pessoa ela simplesmente tem aquele comportamento porque ela acredita numa coisa X que leva ela àquilo. E Aham. muitas vezes aquilo não é uma realidade. Então, quando você identifica essas coisas, você é como se fosse um espelho, você joga de volta para aquela pessoa aquilo. Isso seria a reflexão perceptiva. Ah, então você está me dizendo que você não tem tempo de ir para atividade física, né? E aí você, para a pessoa poder ouvir de uma outra aquilo que ela falou e se conscientizar. Legal. E o respeito e os reforços positivos que eu tinha comentado anteriormente, que é Uhum. outra Legal. coisa. Você precisa ser. Você vai focar no positivo. O que aconteceu de legal essa semana? Né? Como é que foi? O que foi interessante lá na realização daquela meta? É tudo positivo e sempre fortalecendo a pessoa. Né? Então, sempre elogiando, trazendo ela para isso, para poder a motivação se manter. Perfeito. Perfeito, Vanessa. Cara, obrigada por você ter disponibilizado e essa chuva de informação aí pra gente. Mas, Vanessa, quem quiser saber mais sobre mudança de comportamento, você sugere algumas leituras pra gente? Olha, tem o Prochaska que eu falei do mudança de do modelo transteórico, ele tem um Aham. livro chamado Mudar para Melhor. É Changing for Good. Ah, O legal. título Já ouvi falar. original, né? Mudar para Aham. Melhor, Prochaska. Depois você Eu vou escreve, botar, né? vou disponibilizar para eles. Tá. Tem um outro também que é o Seligman, que ele é da psicologia, dessa área de psicologia positiva. O livro é chamado Felicidade Autêntica. Também Aham. já vai dar essa coisa da psicologia positiva, né? Tem o Atenção Plena, do Zin Kabat, Uhum. que fala sobre mindfulness. E a autoeficácia também do Bandura, que é outro psicólogo também canadense, que ele está no início aí da questão das terapias cognitivas, ele foi um dos Uhum. precursores. E aí o livro se chama Autoeficácia, que eu acho que Legal. realmente a autoeficácia é um conceito assim, importantíssimo em processo de Verdade. mudança de comportamento. Verdade. Vanessa, muito obrigada pela sua Então é isso. disponibilidade aqui, Obrigada a tá? vocês. Qualquer coisa, eu tô te vendo. Gente, o meu Instagram ainda é uma célula, tá? Mas eu prometo. Eu estou me movimentando para disponibilizar e dividir muito conteúdo com vocês em breve. Mas tá aberta a comunicação. Então, qualquer coisa que vocês quiserem, eu tô aí. Tá? Beijo. Obrigada, Vanessa. Um beijo. Obrigada Tchau, a tchau. você.